In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Caríssimos, então hoje celebramos este Santo Gregório de Nazianzeno, que junto com Basílio foi elevado por João Paulo II a patrono da Europa, do leste europeu. Há pouco tempo, portanto. E foi de fato um grande homem, sobretudo amante da ciência, e da ciência mais elevada, da ciência que é a ciência teológica. Foi feito bispo e colocaram na Cátedra de Constantinopla, elevadíssima. Mas poucos anos quis se retirar e dedicar-se à oração e ao estudo. Tão grande doutor que é chamado o teólogo. E as leituras da Santa Missa realmente fazem um grande elogio dos homens sábios. E é neste ponto que hoje nós realmente podíamos nos deter, quiçá, um pouco. E pensar e perguntar: onde está a sabedoria de hoje? E logo denunciamos a falta da sabedoria no mundo. Se o mundo se apostatou, se afastou de Deus, e Deus é a suprema sabedoria, logo o mundo é nécio. Nécio quer dizer sem conhecimento, nécio. Scio é conhecer em latim. Nécio, não conhece, não sabe. Nécio. O mundo hoje é absolutamente nécio. E quanto mais se afasta de Deus, pior se torna. Mais bruto, mais selvagem. Que coisa dizer estas palavras para um mundo evoluído. Porque esta é a glória atual. Ser um mundo evoluído. Ter evoluído em todas essas ciências. Grande conhecimento. Mesmo a ciência sobre o próprio homem, no sentido de conhecer os seus movimentos psicológicos e sociais. Não precisa falar só das ciências exatas. Mesmo na história. Mas quando tudo isto, queridos, está nublado pela intenção do maligno, de Lúcifer, então podemos bem pensar que este conhecimento não é realmente inteiro, total, e que todo desviado para o mal, utilizado para o mal. Aqueles que a modernidade chama de grandes homens, podemos colocar aí Freud, por exemplo, tantos outros homens e mulheres de ciência. Logo, Marx, por exemplo, não esquecer Marx. E os grandes teóricos do Estado moderno. Mas devemos falar também da igreja.
da igreja que perdeu a sua sabedoria. Claro, apontar o momento que começou, a gente fala naquela grande virada do século XIX, justamente com os movimentos bíblico e litúrgico. Ali o homem começou a querer se desviar e se tornar independente do magistério da igreja. Tornar-se independente do magistério da igreja. No Concílio do Vaticano II, que é o grande perturbador do nosso tempo moderno, deve-se assinalar, sobretudo, o discurso de clausura que fez Paulo VI. Ali, então, acompanhando a grande revolução promovida com a Revolução Francesa, isto. Ali Paulo VI faz o grande elogio do homem. Do homem. Então, temos a derrocada. Agora, na semana passada, nesse prêmio que Francisco recebeu aí, olha, todas aquelas nações, a União Europeia inteira, seus mais altos representantes, ninguém me tira da cabeça que ali não estivesse muito presente o próprio anticristo. Fizeram aquela grande homenagem a Francisco e o discurso dele tomou, que aliás, muito encomiado por todas essas autoridades, hein? Se elas encomiam, então, um pé atrás, já começamos a não gostar do discurso de Francisco. Mas ele realmente pega dois pontos. Um deles é justamente a humanidade. Francisco está preocupado com o homem. Isso, com o homem. Então, o outro ponto eu já falei. Outra hora, outro dia. Então, queridos, o ponto realmente é este. O homem tornou-se o centro de toda a realidade, de todo o cosmos. Mas o homem sem Deus. Primeiro, aqui temos duas coisas. Primeiro, primeiro Deus deixa de ser o centro, aquele em torno do qual girava toda a realidade humana, todo o pensamento, toda a filosofia, a teologia, claro. Hoje não, hoje nem a teologia. Digo que nem a teologia, porque ela desviou o seu vetor. E quando ela hoje medita sobre Deus, medita sobre um Deus despido de tudo aquilo que justamente o faz divino. E aí humaniza o próprio Deus. Humaniza o próprio Deus. Não quer um Deus de milagres. Não quer um Deus transcendente. Não quer um Deus todo-poderoso. Não quer nem um Deus ressuscitado. Essa que é a verdade. Que teologia faz a Casper e todos aqueles que com ele... Isso não é teologia. Isso é humanismo puro. Então, tiraram Deus do centro de tudo, da economia, das nações, da política, de tudo, e até da sagrada teologia.
Porque esse Deus que apresentam não é mais sequer divino. Sequer divino. Não tem mais interesse nenhum para o homem. E com isto, quer dizer, então resta o homem só. A solidão humana. A doce, a amada, a querida, a perseguida solidão humana. Deixe Deus para lá. O homem basta, é o super-homem. Olha o Nietzsche aí. É o super-homem. Basta-se a si mesmo. Só que esse homem abandonado a si mesmo, logo encontrará outra companhia. A legião do Deus da sua vida. Vejam, queridos, que na verdade o homem não é este super-homem. Não é, absolutamente não. Desde o pecado original, a humanidade está ferida. Mas a ferida à raiz. A humanidade está ferida à raiz. E com isto, tudo aquilo que o homem pensa, faz, vem com esta nódoa, com esta mancha, com esta falta, com essa imperfeição. Somos humanos, não somos divinos, acabados, perfeitos. Não nos bastamos a nós mesmos. Não é que dizer que eu e a humanidade e Deus não interessa. Basta eu para mim mesmo. Então, não, nada disto, queridos. Nada disto. Essa humanidade, assim, sentindo em toda a falta, em toda a deficiência, em toda a enfermidade, no sentido latino da palavra, isto é fraca, enfermo, é sem força, abalada pelo pecado original, pelo afastamento de Deus, da sua lei, dos seus mandamentos, da sua palavra, da sua sabedoria, dos seus milagres. O homem afastado de Deus, sem Deus, logo buscará companhia. E encontrará má companhia. Porque o outro homem é tão enfermo quanto ele mesmo. Pronto. O outro homem é tão débil quanto aquele que nele busca força. E assim, não encontrando em ninguém, logo se achegará a ele um mais forte, como diz nosso Senhor. E esse mais forte é o demônio, são os demônios. Que triste a conclusão desta humanidade abandonada, retraída, mais do que abandonada, é retraída porque ela rechaça a Deus, ela se retrai. Uma humanidade retraída a si mesma. Que triste esta realidade. Porque com esta realidade a humanidade pensa que tem que reduzir a população do mundo a um mínimo sustentável, suportável pelo ecossistema. Porque nesta redução da humanidade, ele pensa que tem que ser solto aí a si mesmo, ao seu prazer, ao seu corpo, ao seu hedonismo. Que triste essa retração da humanidade, porque assim o homem acomete todas as suas conquistas na ciência
de si mesmo. E, sim, acuso até a psicologia de estar a serviço de Lúcifer. Sim, com certeza. E a economia, os estados, as ciências exatas e até a teologia. Pronto, queridos, chegamos neste ponto. Até a família de Deus, até a Santa Igreja, com esse cisma, tudo isto, na verdade, se volta contra o próprio homem. Faz do próprio homem um escravo. Faz do próprio homem um ser hediondo, que mata na doença, mata na fome da política, a política que provoca a fome, isso é o que eu estou querendo dizer. A política que provoca a pobreza, mata na guerra. Mas pior de toda a morte, queridos, pior de toda a morte que coroa esta pobre humanidade é a morte da alma. É a morte da amizade com Deus. É a aliança com Lúcifer e seus ascetlas. E o cisma nos coloca justamente no âmago, no centro, no cume, no momento mais elevado, mais supremo, justamente desta morte. A morte espiritual da própria Santa Igreja de Deus. Foi alijada toda a sabedoria. Foi colocada para longe até da Santa Igreja toda a união pura e verdadeira com Deus. Que nos resta, queridos? Que resta onde os homens sábios, onde procuraremos os teólogos verdadeiros, onde os homens que nos instruam, que nos ensinem, onde aqueles que possam nos conduzir e nos levar à comunhão plena com Deus e com a sua santa vontade, onde conduzir esta história da humanidade à graça divina, à comunhão com Deus. Onde, queridos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.